Como fazer de 2026 o seu melhor ano na guitarra? Cara, se você é o tipo de guitarrista que já estudou uma porrada de coisa, mas sente que não saiu do lugar, nesse vídeo aqui eu quero te entregar realmente a estratégia que eu utilizei, cara, para sair de um músico que não tinha conhecimento em teoria musical, que não tinha conhecimento em escalas, intervalos, para ser hoje um cara que vive exclusivamente de música, que toca relativamente bem, pô, toco bem, senão eu não vivia de música, né, cara? Que já tem uma trajetória aí de quase 5 mil alunos na internet. Então, não é uma carteirada, cara. É só para te falar que eu tenho um pouco de propriedade naquilo que eu vou te mostrar aqui. Não é um método que eu tirei da minha cabeça ou que eu vi em algum lugar e falei, nossa, isso aqui é legal, deixa eu mostrar pra galera. Não, eu vivi isso e eu ensinei também muitos alunos que tiveram resultado justamente por conta de pensar assim, porque é algo meio que fora do comum que você vê por aí, né? O que as pessoas te dizem na maioria das vezes? Cara, você quer evoluir na guitarra? Beleza, você tem lá meia hora por dia para estudar, aí você vai fazer o seguinte, você vai tirar ali 10 minutos de aquecimento, aí você vai tirar mais 10 minutos para estudar técnica, aí você vai tirar mais 10 minutos para estudar percepção, aí no outro dia você vai fazer o quê? Você vai estudar harmonia, você vai estudar intervalos, solfejo. Cara, isso pode até funcionar para algumas pessoas, mas na minha experiência e na experiência da maioria das pessoas que vêm fazer aula comigo, isso acaba sendo mais perda de tempo do que tudo. Por quê? Deixa eu te explicar a raiz disso. Quando a gente compra esse instrumento aqui maravilhoso, a nossa vontade é tocar. Então você não quer saber, cara. Você não quer saber de teoria, você não quer saber de técnica, você não quer saber de nada. A evolução, o primeiro sinal de evolução é você conseguir tocar as músicas que você gosta e tocar o solo simples que você gosta. Então, isso é o nosso primeiro sinal de evolução. Para mim, pô, quando eu tirei... Um dos primeiros solos de guitarra que eu tirei foi aquele do Fernandinho, da música Teu sangue da cruz. E da música Emanuel também. Eram uns dois solos assim, que não eram razoavelmente fáceis, não eram complexos. E na hora que eu toquei, eu falei, cara, beleza, isso aqui agora é a minha evolução. Só que minha vontade mesmo era chegar lá no Juninho Arfran, velho. Então, foram anos até chegar lá. Mas eu vou te mostrar como que eu cheguei nesses resultados, né? Quando a gente compra a nossa guitarra, o nosso foco é aprender a tocar. Então você fica louco para aprender a tocar e ignora todo o resto. E eu não estou falando que isso está errado, isso está mais do que certo. Por quê? Se você foca em teoria no começo e não sabe tocar, você desanima do instrumento. Muitos professores de música erram nisso, né, velho? Às vezes o cara só quer aprender a tocar a primeira música para ele perceber que está evoluindo. Aí o cara vem, antes de tudo, querer passar pro cara, não, primeiro você tem que entender sobre teoria musical, intervalos e harmonia e leitura de partitura. E aí passa meses pro cara aprender a tocar a primeira música. Isso não funciona também. Mas o que acontece? Quando a gente estuda com conteúdo aleatório, sem querer a gente acaba pulando algumas etapas. É normal. E aí você fica com aquela sensação de estar travado, perdido, sem saber o que estudar. Qual que é a solução para isso? Todo mundo sabe, é ter uma rotina de estudos. Só que aqui que entra a parada. Quando você vem para a internet, cara, se você pega aí guitarristas extremamente famosos, você vai ver que eles têm uma rotina que é diversificada. Diversificado no sentido de, se o cara tem 2 horas de estudo, ele vai dividir aquelas horas ali em vários blocos para estudar uma coisa ali a cada 20 minutos, 15 minutos, ou às vezes 1 hora e tal. A realidade é que essa não é a realidade de muitas pessoas. Ficou muito redundante esse tanto de realidade, né, cara? Mas a verdade é que a maioria das pessoas não tem 2 horas, 1 hora por dia para praticar. Às vezes você é o cara que tem família, faculdade, tem filhos, toca a sua empresa, o seu negócio, você é um trabalhador autônomo, você é CLT e chega em casa só depois das 18 horas da tarde. Cara, não importa. Às vezes você tem meia hora por dia para praticar. Às vezes você tem a hora do almoço, como é o caso de um dos mentorados que eu tinha de guitarra, né? O cara era tão comprometido que ele levava a guitarra para a empresa dele e na hora do almoço ele pegava e ia lá, tanque G que ele tinha na época, pegava fone ali e ia praticar, velho, tranquilo, de boa. A verdade é que quando a gente quer, a gente encontra tempo. Mas mesmo assim, às vezes você não vai ter muito tempo por dia para praticar. Eu percebo que o pior erro das pessoas é fracionar esse tempo. Eu tenho 40 minutos por dia, eu tenho meia hora por dia, eu vou pegar isso aqui e vou dividir em 5 coisas diferentes. É errado.
E, infelizmente, muitas pessoas te passam esse método de estudo, onde você chega e você vai ali estudar, não, tira 5 minutos para isso, 5 minutos para aquilo e tal. Aí chega no final de semana, por exemplo, se você tem meia hora por dia, você dividiu essa meia hora em um bloco de três estudos, técnica, harmonia e improviso, por exemplo. 10 minutos cada coisa. Cara, se você chegou no final, você fez isso de segunda a sexta, chegou na sexta-feira, você estudou 50 minutos. É 50 minutos? 50 minutos de cada coisa. Se eu não me engano, se eu não tiver errado, eu sou ruim de conta, por isso que eu sou músico. Mas enfim, 5 dias, né, vai dar 50 minutos de cada coisa. Se você tivesse pego essas meia hora e estudado apenas uma coisa durante 5 dias, você ia ter estudado muito mais que 50 minutos, você ia ter muito mais profundidade. O que eu quero te dizer com isso? Eu já tentei seguir esses cronogramas loucos aí, cara, de pegar uma hora de estudos e dividir em várias formas diferentes. Só que eu só consegui evoluir de verdade quando eu comecei a aplicar o conceito da única coisa. Tem um livro, eu vou te mostrar. Cadê? Aqui. Esse livro me acompanha já há algum tempo, tá? Que é o livro da A Única Coisa, do Gary Keller. E ele fala justamente do porquê as pessoas não têm resultado em várias áreas da vida, que é a questão de você dispersar a sua energia. O que é mais melhor, cara? Eu tirar, por exemplo, um ano para focar só em dominar a harmonia, ou eu tirar um ano para nesse um ano eu aprender improvisação, técnica, tocar rápido, harmonia, percepção, harmonia avançada, empréstimo modal, escala, tudo. Cara, você não vai aprender tudo em um ano. É ilusão. Aqui ele conta até a história de um músico que falou justamente, o livro não é sobre um músico, ele fala sobre empreendimentos, sobre a vida e sobre esse conceito de você aplicar essa única coisa para todas as áreas da sua vida. De você passar temporadas fazendo uma única coisa para você ter resultados mais rápido naquilo. E ele cita justamente um músico que eu esqueci, cara, mas é um músico extremamente famoso que fala disso. Que é melhor você tirar uma hora por dia para praticar uma única coisa, uma única música, um único solo até chegar na perfeição daquilo, do que você tirar uma hora por dia e fracionar aquilo em vários estudos e chegar depois de um ano e ter a sensação de estar patinando. Então, como que eu apliquei esse conceito na minha vida? Cara, eu comecei a ignorar a maioria das coisas que as pessoas falavam e comecei da seguinte forma. Beleza, esse ano, isso já faz muito tempo, falei, esse ano eu vou focar em harmonia, cara. Eu era o cara que não sabia harmonia, então eu tirei um ano com o tema harmonia. Esse é meu estudo do ano, tá? Pode parecer muito louco, né? Você vai passar um ano, cara, estudando as coisas, estudando só harmonia, mas, cara, olha só, o brasileiro ele tem um pensamento muito de curto prazo. O tempo ele vai passar de qualquer jeito, você tirando um ano para estudar harmonia ou não. Ah, Daniel, só tem meia hora por dia, compensa? Cara, se você não estudar meia hora por dia, vai passar e quando der 2027, você vai estar com a mesma dificuldade. Então, coloque isso aqui na sua cabeça. Primeiro, não existem resultados imediatos. E segundo, você não vai resolver sua vida toda de uma vez. Tá? A sua vida na guitarra, cara, é uma construção. É uma construção. E se você faz dessa forma que eu vou te mostrar aqui, que eu estou te mostrando, cara, é impossível. Mas é impossível você não ter resultado. Então, tira lá um ano, porque em um ano você vai ter tranquilidade para chegar na sua meta. Então, por exemplo, tira lá, esse ano, cara, eu quero focar em estudo de harmonia. Beleza. O que envolve essa harmonia? Eu quero chegar em harmonia avançada? Tanto faz, vai do seu gosto. Eu, quando tirei, por exemplo, um ano para estudar harmonia, a minha ideia era do zero aos modos gregos. Eu tinha que chegar no final do ano sabendo tocar em todos os tons, sabendo reharmonizar, sabendo o campo harmônico de todos os tons, campo harmônico maior, menor, sabendo sobre empréstimo modal, sabendo sobre modos gregos. E em um ano eu consegui atingir essa meta. Então, ao invés de ficar dando passos rasos em várias direções, eu escolhi um caminho, cara, e segui. E qual que é o benefício disso? Quando você aprende uma coisa e mantém isso, cara, por
por um período legal, aquilo vira parte de você, então você não perde mais esse conhecimento. Eu não perco mais, eu não tenho que ficar voltando, agora deixa eu estudar aqui, cara, o modo mixolídio. Não, eu vou entender tudo. Por quê? Porque eu já passei muito tempo estudando isso, passei muito tempo testando, focando e, de fato, aprendi. E aí eu consigo dar saltos maiores. E aquilo se torna um conhecimento, cara, tão profundo que você realmente consegue aplicar em qualquer situação. Então aqui está o primeiro ponto. Tirei um ano para estudar somente harmonia. Tá? Às vezes você é o cara, e aqui entra a questão de gosto também, tá? Eu costumo dizer que você tem que tocar o que você gosta, não adianta você ficar focando em várias coisas. Quando eu comecei a estudar harmonia, eu foquei em várias coisas, por quê? Porque eu dou aulas, né, cara? Então, eu fui entender como funciona, por exemplo, blues eu até curto legal. Fui entender como funciona MPB, samba, músicas brasileiras que têm uma harmonia um pouco mais rebuscada e tal. Não é o que eu toco no meu dia a dia. Eu aprendi para aquela época, mas me trouxe um conhecimento muito legal sobre acordes mais sofisticados, sobre reharmonização, sobre possibilidades. Então, é interessante, mas eu costumo dizer que você tem que focar no que você gosta, tá? Independente do estilo musical que você vá tocar, você precisa ter uma base. Qual que é a base? Independente do que você vai tocar. É você saber campo harmônico, cara. Pra quê? Pra não depender de cifras, pra saber tocar em qualquer tom, pra não ficar inseguro, pra entender por que a música tem aqueles acordes. Qual que é o segundo ponto? É você entender os intervalos. Por quê? Porque aqui entra as notas de repouso, entra você saber a sonoridade de cada som dentro da escala, de cada acorde. E a terceira coisa é você saber as escalas, dominar as escalas por todo o braço. Saber tocar em dó por todo o braço, também em si bemol por todo o braço da guitarra. Isso aqui é a base de um guitarrista. Se você tirar um ano para resolver isso aqui, cara, é certeza que você vai conseguir tocar qualquer coisa depois disso. Só que aqui está a questão. É um trabalho, velho, que as pessoas elas não querem passar. O cara quer pegar um mês da vida dele e fala, não, esse mês eu vou dominar os 12 tons aqui no braço da guitarra. Aí ele passa, faz aquele estudo porcaria de estudar correndo, de tirar ali todo dia, não, tem meia hora por dia, vou estudar 12 tons aqui todo dia. Aí passa lá, só decora as escalas e aí na hora do improviso bota uma backing track lá em Mi, por exemplo. Travou, já não sabe improvisar. Passou um mês só tentando ali as coisas e não sabe improvisar. Cara, essa que é a maldição da parada. Se você tirar, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas e focar um tom a cada 3 semanas, por exemplo, a sua evolução é muito maior do que você passar, sei lá, 6 meses estudando todo dia os 12 tons. Você consegue perceber? Aqui a gente está falando de uma coisa mais profunda, cara. Eu poderia falar para você que é fácil e rápido e te vender o meu curso, o Mapa da Harmonia, falar que lá dentro você vai conseguir isso fácil e rápido. Só que não é tão fácil e rápido assim. Lá você consegue evoluir mais rápido, por quê? Porque você deixa de ficar perdido, né? Você não está mais na internet procurando um conteúdo solto. Você está tendo ali um passo a passo organizado e o meu acompanhamento, meu suporte para você tirar as dúvidas. Só que não é instantâneo. Tem coisas que você aprende rápido. O que você consegue aprender rápido quando você vem para um estudo mais organizado, cara? Você consegue aprender a fazer acordes rápido, acordes de guitarra mesmo, né? Parar de tocar guitarra como se fosse violão. Isso é uma coisa muito simples, por quê? Porque pegou, copiou, colou. Fácil. Você consegue, às vezes, aprender truques para você improvisar ali, usando alguns desenhos. Por exemplo, você pegar a escala pentatônica e escala maior ali em uma região e conseguir improvisar em 12 tons. Isso você consegue. Mas quando a gente fala de fluidez mesmo, de você tocar sem pensar por todo o braço, cara, se você não passar pelo menos um mês ali em cada tom, não vai acontecer, tá? Inclusive, se você quiser o meu acompanhamento para evoluir, o Mapa da Harmonia está no link da descrição ou no QR Code. Inclusive, a gente está com uma promoção de fim de ano, beleza? O preço vai subir, tá? De 12 vezes de R$ 30,72, que dá 297, né? À vista, vai para 497. Você tem acesso por 5 anos, é muito conteúdo, então tá barato demais. Clica e aproveita a promoção. E essa é a questão, cara. Depois que eu cheguei nessa etapa de ter uma harmonia muito bem dominada, o que eu fiz? Agora vai ser o ano da técnica. Então, como que foi também o meu estudo, cara? No ano de harmonia, eu tinha ali um estudo baseado em harmonia. Então, eu tinha que ter materiais também. Então, eu comprei muitos cursos, fiz aulas com alguns professores, tudo voltado para harmonia. No ano da técnica, eu mudei meu foco. Eu já sabia harmonia e agora, esse ano é o ano de técnica. Tirei lá a lista de solos
que eu gostaria de tocar naquele ano, principalmente os que eu achava mais legais, né, da Oficina G3, por exemplo, Better, que foi o primeiro solo, assim, dos tops, né, da oficina que eu falei, esse eu vou pegar. Então peguei Better, peguei o solo da música de Olhos Fechados, que é um solo maravilhoso, que eu gosto pra caramba também. Peguei Te Escolhi. Então eram esses solos, se eu não me engano eram esses 3 solos, e alguns do Skillet também, né, Whispers in the Dark e tem a outra do Skillet que eu não vou lembrar, cara. Uma outra. Foram 5 solos assim que eu falei, cara, se chegar no final do ano tocando esses 5 solos vai dar muito bom. Resumindo, eu bati a meta muito antes, cara. Era cerca de 4 meses eu já estava tocando todos os solos que eu falei que eu gostaria de tocar. E aí eu te pergunto, beleza, cara, mas você colocou uma meta de 1 ano. Por que foi tão rápido assim? Primeiro, porque eu já tinha aprendido a ter foco. No ano anterior, quando você tem uma meta e você cumpre aquela meta, cara, você aprende a ter foco. Por quê? Porque vai ter dia que você vai estar cansado pra caramba, vai ter dia que você não vai querer olhar pra guitarra, cara, vai ter dia que você vai treinar e você vai parecer que não sabe tocar guitarra, tá? Vai ter dia que você vai treinar e você vai falar assim, pô, velho, eu tô aprendendo algo novo, mas parece que eu tô pior do que eu tava. Isso é normal, o estudo de música ele não é um estudo linear. E nesse segundo ano eu foquei, cara, justamente em aprender isso, em focar um pouco mais nessa questão de velocidade, de tocar as coisas que eu gostaria, tá? E consegui tirar os solos que eu desejo, que eu gostaria, na verdade, né? Isso foi em 2021, se eu não me engano, que eu consegui tirar esses solos. Pô, legal. Passou o próximo ano, foquei em outras coisas e tal. Então, assim eu consegui ir construindo, cara, o meu conhecimento na guitarra e também coisas na minha vida pessoal e na minha vida profissional como músico. Por exemplo, esse ano de 2025 foi um ano de criar esse canal do YouTube. Antes disso, eu não trabalhava com o YouTube. Hoje eu já trabalho com o YouTube. E crescer 5 mil inscritos em um ano, pô, é legal pra caramba, não é? Então, quando você tem esse foco, as coisas elas vão caminhar com um pouco mais de tranquilidade. Primeiro, se dê tempo, não se compare, entenda que a sua dificuldade é diferente da dificuldade de outra pessoa, cara. O seu contexto é diferente do contexto de outra pessoa. E o problema tá no cara que, às vezes, analisa o contexto dele, não é o contexto ideal, ele fica olhando pro cara do contexto ideal e fala, poxa, eu não vou evoluir na guitarra porque eu não sou igual aquele cara que tem 1 hora ou 2 horas por dia para praticar. Eu só tenho 15, 20 minutos por dia para praticar. Você vai ficar olhando pros outros e se comparando e reclamando por causa disso, velho. Não vai dar certo. Se você tem 15 minutos, faça daqueles 15 minutos o seu melhor estudo. 15 minutos durante um ano, olha só o tanto que você estudou, o tanto que você evoluiu. Agora, se não vale a pena para você, se guitarra é uma coisa que você só quer tocar mais ou menos e, pô, tá de boa. Tudo bem, cara. Cada um faça aí as suas escolhas. Mas eu acredito que se você seguir essa linha de raciocínio, cara, não tem como dar errado, tá? Na verdade, tem como dar errado. Tem como dar errado se você não tiver um método, se você seguir um passo a passo ruim, se você seguir um roteiro de aulas porcaria, tá? Por exemplo, teve um aluno meu que entrou pro Mapa da Harmonia que ele fazia aula com um professor de guitarra, cara famoso aí na internet. Não é famosão no estilo dos big players da guitarra, né? Quem são os big players? Todo mundo conhece, cara. Ozielzinho, Roger Franco, Leandro Esteves, são caras que eu já estudei com todos. O Ozielzinho não, mas Roger, Leandro, Esteves, outros caras, eu já estudei com eles, cara. Só que esse cara, ele é muito famoso. E esse aluno meu fazia aulas particulares com ele antes de entrar para o Mapa da Harmonia, que é o meu curso. Ele falou o seguinte, cara, esse cara aqui me mostrou, não vou abrir aqui para vocês, eu falei, esse cara aqui toca muito, ele toca muito bem, mas na hora de ensinar, na primeira aula, ele chegou para mim e falou, ó, esse aqui é o modo jônio. O que você vai fazer? Você vai pegar ele partindo daqui e vai fazendo no braço da guitarra inteiro. Tipo assim, sem pé nem cabeça, sem porquê nem pra quê, só pega isso aí e vai decorar. Entende que não faz sentido? Se você quer evoluir no instrumento, cara, você precisa saber o que estudar e pra que você está utilizando aquilo. Tudo tem um sentido. Lá dentro do Mapa da Harmonia, por exemplo, a gente tem um... Desculpa, cara, tô com a garganta meio garrando aqui. Acabei de comer um panetone de chocolate e aí dá pigarro, né? Mas dentro do Mapa da Harmonia, por exemplo, a gente tem um módulo
que é o primeiro módulo, você chegou, é o Destrave Sua Evolução Musical. Por quê? Porque lá dentro tem o essencial para você começar a entender o básico, mas o básico de música, que é o quê? Campo harmônico e sistema Caged, que é saber tocar ali nos tons mais utilizados, né, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, pelo menos isso o mais rápido possível, e conseguir ali aplicar os acordes já, se localizar com acordes no braço da guitarra. Isso você consegue aprender rápido, mas se eu falar para você, você vai, por exemplo, pegar o tom de si bemol ali, cara, e vai aprender a tocar em si bemol, tirar músicas de ouvido, improvisar por todo o braço. Se eu falar que você vai conseguir isso em uma semana, eu estou mentindo para você. Tá? Você consegue dominar o campo harmônico da forma que eu vou te mostrar lá dentro em um mês e meio, mais ou menos, para você estar legal com o campo harmônico e o sistema Caged. Mas assim, as coisas não são instantâneas, então eu não quero te iludir, cara. Se eu falasse para você que é instantâneo, eu venderia mais, mas esse não é o meu foco por aqui, tá? Então, se você tem interesse em ter este acompanhamento para evoluir na guitarra, o link do Mapa da Harmonia está na descrição. Aproveita a promoção de fim de ano. 1º de janeiro, o valor é 497 ou 12 vezes de 51 e pouco. Por enquanto está 297 ou 12 vezes de R$30 e alguma coisa. Tamo junto e até o próximo vídeo.